primeiro rei que eu falei na primeira semana foi Saul, que foi o primeiro rei de Israel, quando Israel era todo unido em uma nação só. O rei Saul, mas ele morreu por sua própria espada, ele se matou. O segundo rei de Israel foi o rei Davi, que é o rei mais conhecido da história de Israel até hoje, né? Até hoje, o rei Davi, o túmulo dele está lá em Jerusalém. Foi o homem segundo o coração de Deus. Ele reinou aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo. A capital de Israel era Jerusalém. Há 3000 anos atrás, Davi foi o rei lá em Jerusalém. Depois de Davi foi o rei Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, o sábio que se tornou tolo, que fez tolices, abandonou a Deus. No final da sua vida ele escreveu Eclesiastes dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vazio, sem Deus na vida você pode ter dinheiro, você pode ter tudo e vai chegar à conclusão que não vale nada. Depois de Salomão foi o seu filho Roboão, que por falta de sabedoria e ouvir conselhos errados, dividiu a nação de Israel. 10 tribos se separaram e o sul ficou chamado de Judá, com a tribo de Judá e Benjamim. Eram 12 tribos de Israel. E as 10 tribos do norte ungiram a um homem chamado Jeroboão. Roboão, que era o rei de Israel, foi o último rei de Israel como nação unificada. Ele não foi sábio e a nação de Israel se dividiu em duas partes. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. No reino do sul ficaram os descendentes do rei Davi, e de lá que veio Jesus, que era da tribo de Judá. E o reino do norte ficaram as demais tribos, como Naftali, Zebulon, Asser, Efraim, Manassés, Simeão, enfim, as outras 10 tribos de Israel ficaram no reino do norte. O primeiro rei foi Jeroboão. E dos 19 reis do reino do norte, nenhum foi bom, todos foram maus e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No reino do sul tiveram alguns bons reis, como Josias, como Ezequias, e outros reis de Israel que amaram a Deus, eram descendentes de Davi, que serviram a Deus e abençoaram a nação de Israel. O problema que eu vejo na vida deste rei chamado Jeroboão foi perder a maior oportunidade da sua vida. Perder a maior oportunidade da sua vida. Às vezes em nossa vida nós perdemos algumas oportunidades e nós podemos conquistar novamente, outras vezes não. Outras vezes nós perdemos uma oportunidade e nunca mais vamos ter a chance de voltar. Me lembro que há muito tempo atrás, eu li uma poesia e eu coloquei na internet, eu preguei e falei sobre ela lá, virando a esquina eu tenho um amigo, e eu falo para mim mesmo que logo eu vou rever o meu amigo, e as semanas passam, os anos vêm, vão embora e eu não vejo aquele amigo. São aquelas coisas que nós falamos em nossa vida, eu vou fazer um dia eu vou fazer, e perdemos a chance porque de repente ouvimos a notícia que aquele amigo nosso morreu e não tem mais nada o que a gente possa fazer. É o fato de eu perder alguém e não ter mais a chance de falar eu amo você. Quantas pessoas sentem remorsos e porque perderam uma oportunidade de estar mais com aquela pessoa, de falar mais com aquela pessoa, e aí a pessoa morreu e não tem mais chance. Tem oportunidades que não voltam mais na vida. E é o caso desse homem chamado Jeroboão, porque ele é uma história de uma grande oportunidade que ele perdeu na sua vida. Na verdade, ele foi beneficiado pelos erros do rei Salomão, filho de Davi. Salomão era o rei de Israel, e Deus falou que iria abençoar a Salomão, mas Salomão, ele casou com muitas mulheres, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, ele queria fazer aliança com filhas de outros reis e foi se casando com elas. Evidentemente ele nem chegou a conhecer todas, evidentemente que ele nem sabia o nome de todas elas, do harém dele, mas
A Bíblia diz que estas mulheres perverteram o seu coração, fizeram com que o seu coração se desviasse do Senhor. E isto foi um grande problema para ele, porque estas mulheres trouxeram idolatria para a terra de Israel. E ele começou a adorar outros deuses e construir lugares de adoração a outros deuses. E então Deus falou para Salomão: eu vou tirar o reino de você, eu vou tirar 10 tribos de você, e eu vou conservar apenas uma tribo de Israel, a tribo de Judá, por causa do teu pai, porque Davi me amou e me serviu, e eu vou deixar com a casa de Davi apenas uma tribo, e as outras eu vou dividir e entregar a um dos seus servos. Aí que entra a história de Jeroboão, porque a Bíblia diz aqui que Jeroboão, ele era filho de uma mulher viúva, ele era servo de Salomão, ele não era da tribo, da linhagem dos reis de Israel, que seria Judá, ele era efraimita. Efraim, se você se lembra, foi filho de José, lá do Egito. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés, que mais tarde vieram a ser 2 das tribos de Israel. E ele era efraimita, mas a Bíblia diz que ele era um homem corajoso, ele era um jovem valente, trabalhador, esforçado. A Bíblia diz que ele era capaz, e quando o rei Salomão, que estava reconstruindo uma cidade chamada Milo, ele viu Jeroboão, que era um moço capaz e esforçado. Salomão colocou a Jeroboão como chefe de todos os trabalhadores forçados da casa de José, ou das tribos de Manassés e Efraim. Ele tinha muitas qualidades, ele era jovem, ele era corajoso, valente, ele era trabalhador, que chamou a atenção do rei por aquilo que ele fazia. E o rei o colocou como chefe de 2 tribos de Israel, de Manassés e de Efraim. Agora, o problema para ele, que na verdade não era um problema, mas Deus havia falado para Salomão que iria dividir o reino. Jeroboão não imaginava que ele seria o escolhido, que Deus o escolheria. Ele estava lá fazendo o seu trabalho, ele sai da cidade de Jerusalém um dia, normal, e ele está no campo, e então vem um profeta de Deus, um homem de Deus chamado Aías. Esse homem vestia uma capa nova, e quando chegou perto de Jeroboão, esse profeta de Deus arrancou, tirou a sua capa, rasgou-a em 12 pedaços, e falou para Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor: eu coloco você como chefe, como líder de 10 tribos de Israel. E deu esta palavra para ele. Evidentemente que Jeroboão ficou chocado com aquela palavra lá. Mas esse homem falou para ele o seguinte: olha, eu vou deixar uma tribo lá com a descendência de Salomão por causa de Davi, mas as outras tribos eu vou dar a você, e eu vou colocar você com cabeça. E diz no versículo 38, se você ouvir as minhas palavras, se você fizer o que é reto, se você andar diante de mim, se você guardar os meus mandamentos, os preceitos da minha palavra, eu vou fazer de você uma casa estável, como eu fiz com Davi, e você vai ser rei sobre todo Israel. Essa era uma promessa maravilhosa que Deus deu para ele. Poucas pessoas ouviram uma palavra assim. Davi ouviu uma palavra assim, e Deus estava dizendo através do profeta: o que você precisa fazer você precisa andar nos meus caminhos, guardar a minha palavra, fazer o que eu mando, andar de uma maneira reta, e a bênção vai estar sobre a sua vida. E isto é uma palavra que serve para mim e serve para você também, meu amado, porque a Bíblia diz muitas coisas sobre nós, que se nós, por exemplo, Deuteronômio 28 diz assim: se vocês me obedecerem, guardarem os meus mandamentos, todas estas bênçãos correrão atrás de você e vão te alcançar. Você vai ser abençoado na cidade, você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado a sua despensa, os seus animais, onde você colocar a tua mão vai ser abençoado. Deus dá promessas para mim e para você. É a intenção de Deus abençoar a minha vida e a tua vida. A intenção de Deus é que eu e você sejamos felizes em nossa vida.
isso, Deus nos criou e quer nos abençoar. E Ele dá promessas para nós, mas estas promessas têm condições. Se você me obedecer, se você guardar a minha palavra, se você ouvir o que eu lhe ordenar, se você guardar um coração reto e um coração puro diante de mim, eu vou abençoar você. Quer dizer, eu sou pastor há 43 anos, está indo para 44 anos, já que eu sou pastor, quase meio século. Uma boa parte de vocês não tinha nem nascido ainda. O que aconteceu? Quando Salomão ouviu que um profeta tinha falado com Jeroboão, Salomão quis matar a Jeroboão, e Jeroboão teve que fugir dali para o Egito, e se escondeu no Egito. Mas quando Salomão morreu, Jeroboão veio do Egito, e as pessoas o pegaram e o levaram como um líder lá diante do rei Roboão, que eu preguei a semana passada, e eles então falaram para Roboão, filho de Salomão: olha, o teu pai colocou um pesado jugo sobre as nossas vidas, alivia este jugo e nós vamos te servir. E você se lembra, a resposta de Roboão foi: olha, o meu dedo mínimo é mais largo do que as costas, do que a cintura do meu pai. Se o meu pai afligiu vocês com açoites, eu vou afligir vocês com escorpiões. E por causa desta palavra de falta de sabedoria, Roboão dividiu o reino. Ele ficou com as 2 tribos do sul, e as 10 tribos do norte foram a Jeroboão e o ungiram rei de Israel, conforme o profeta havia falado. 10 tribos de Israel seguiram a Jeroboão, e somente 2 tribos ficaram lá no sul com o rei Roboão. Os nomes são parecidos, com o rei Roboão, filho de Salomão. Ele tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha promessa de Deus. Deus havia falado: se você me obedecer, eu vou estabelecer a você como uma casa estável, uma casa firme, como eu fiz com Davi. Eu vou abençoar você, o teu reino. Essa era uma palavra de Deus para ele, como é uma palavra de Deus para mim, para você. Tantas promessas que Deus tem para mim e para você, meu amado. Mas quando a gente cai na vida real, nós temos escolhas a fazer em nossa vida. O que é que nós vamos fazer da nossa vida? O que ele fez? A Bíblia diz no capítulo 13, no capítulo 13, capítulo 12, diz assim no versículo 28, versículo 26, então ele pensou, olha só, o problema é isso, começa aqui, ele pensou. É errado pensar? Não é errado pensar, Deus quer que a gente pense. O problema é quando nossos pensamentos são contrários àquilo que Deus falou para nós. O problema é quando os nossos pensamentos nos levam a duvidar do que Deus falou para nós. O problema é quando nossos pensamentos começam a questionar a palavra de Deus e nos levam a ter medo do futuro. Porque ele começou a pensar o seguinte: bom, Deus estabeleceu 3 festas em Israel. Em Jerusalém está o rei Roboão, e em Jerusalém está o templo que Salomão construiu. E em Jerusalém todos os israelitas devem ir pelo menos uma vez por ano para adorar no templo, nas grandes festas, festa da Páscoa, festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos, das colheitas. Israel todo deveria ir a Jerusalém e lá juntos adorarem ao Senhor, e os levitas estariam lá está o sumo sacerdote, deveriam ir lá em Jerusalém. Então ele pensou o seguinte: se Israel for a Jerusalém, e eles chegarem lá para adorar a Deus, e o rei Roboão está lá no templo, e os sacerdotes estão lá, o coração do povo vai se inclinar para Roboão, e eles vão se rebelar contra mim e vão me matar. Esse foi o pensamento dele. Ele esqueceu da promessa de Deus, que Deus havia falado para ele: se você me obedecer, eu vou te abençoar. Queridos, quantas vezes eu já falei isso para você? O problema não é o que os outros fazem para nós, o problema é o que nós fazemos para nós. Porque Saul tentou matar a Davi várias vezes, lançando lanças contra ele, mas não poderia matar a Davi, porque Davi estava debaixo da proteção do Altíssimo, meu amado.
Nenhuma praga iria chegar à sua casa se você confiar em Deus. O problema é que ele começou a pensar: vão me matar, as pessoas vão voltar, o coração delas, se elas forem para Jerusalém, o coração delas vai se inclinar lá para o rei Roboão novamente, elas vão me matar. Mas Deus falou: se você me obedecer, eu vou fazer para você uma casa estável. Mas os pensamentos, os questionamentos que vêm na nossa mente, a dúvida que o inimigo quer lançar para contrariar a palavra de Deus, faz com que nasça o medo. Então a gente começa a ter medo e começa a duvidar do que Deus prometeu para nós. Deus falou que se nós o obedecêssemos, Ele iria abençoar a nossa vida, que na nossa velhice nós daríamos frutos. Mas a idade vai chegando e a gente começa a ficar com medo: e se faltar? E se eu não tiver dinheiro? E se as minhas necessidades não forem supridas? E se eu ficar doente? E se ninguém cuidar mais de mim? E se eu ficar sem casa? E se os meus filhos se mudarem para longe? E se eu perder o emprego? E se eu não tiver como me manter? E as pessoas começam a ter medo: e se eu não me casar com ninguém? E se eu ficar sozinha até a minha morte? E as pessoas começam a duvidar e a pensar, e esses pensamentos levam elas a tomarem decisões precipitadas e erradas. Ele pensou assim: se todos forem a Jerusalém, eles vão acabar se inclinando para o rei Roboão e vão me matar. Então ele tem uma ideia, ele se aconselha com pessoas, a Bíblia diz, e às vezes as pessoas se aconselham com gente errada. Este é o problema. Você vai buscar conselho para tomar decisões sérias na sua vida com gente que não teme a Deus e pouco está ligando para a palavra de Deus, e então você toma decisões erradas, meu querido. Ele se aconselha, o conselho que ele recebeu foi o seguinte, e ele fez aquilo: ele fez 2 bezerros de ouro, e ele falou o seguinte: eu vou colocar um na cidade de Dan, que fica lá no norte, e uma na cidade de Betel, que fica no sul ali do reinado dele, antes de Jerusalém, que ali Jerusalém para baixo, Roboão reinava. Eu vou colocar um bezerro de ouro lá em cima, e um bezerro de ouro aqui embaixo. E ele disse o seguinte: eis aí os deuses de vocês, Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. E a Bíblia diz que a partir dali, ao invés do povo de Israel ir a Jerusalém para adorar ao Senhor, eles começaram a ir a Betel e a Dan, e ali diante daquele bezerro, eles adoraram aquele bezerro, e eles diziam: este é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. E a Bíblia diz, o que aconteceu? Os sacerdotes do Senhor, que estavam esparramados por todo Israel, saíram das suas tribos e saíram do meio do povo do norte, e vieram a Jerusalém ao rei Roboão. E então o que ele faz para resolver esse problema? Ele começa a colocar sacerdotes que não eram da tribo de Levi, a tribo escolhida por Deus, e ele começa a nomear sacerdotes por conta própria, a falar: você vai ser sacerdote, você vai ser sacerdote, você aqui vem cá, você vai ser sacerdote. E ele começa a colocar sacerdotes conforme ele achava que deveria colocar. E além disso daí, ele cria festas, porque quando chegasse, por exemplo, a festa dos tabernáculos, que todos iriam querer ir a Jerusalém, ele cria uma festa parecida com aquela, um mês depois, para que eles não precisassem ir a Jerusalém. Por quê? Porque ele teve medo de morrer, teve medo de ser abandonado, não teve fé. Este é o problema, que nós achamos que quando estamos diante de uma dificuldade, nós podemos pensar: será que vai dar certo? Será que nós não vamos passar nenhuma dificuldade no futuro? Essas são coisas normais que vêm em nossa mente. O que vai acontecer conosco? Vocês viram, nós temos um projeto, e aí nós vamos ficar aqui, nós vamos mudar, nós vamos para um lugar maior, nós vamos para um lugar menor, nós temos dinheiro, nós não temos dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego, o que vai ser? O que nós vamos fazer amanhã? Quais são os medos, as dúvidas? E se eu não tiver aposentadoria? E se eu não conseguir me manter quando tiver 80 anos de idade? O que vai ser? O que nós vamos fazer? Nós ficamos com dúvidas que o inimigo quer colocar em nossa vida para que a gente não
creia em Deus, que Deus é o supridor das nossas vidas, que se Deus prometeu, Ele vai fazer, e se Deus falou que vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar, ainda que o mundo inteiro esteja contra a gente, se Deus falou que vai nos guardar, Ele vai nos guardar, meu amado. Então, às vezes esses pensamentos que o diabo coloca na mente, ou que alguém te aconselha, e que está contrário àquilo que Deus falou na sua palavra, pode levar você a dar passos errados em sua vida. E Jeroboão fez estas coisas, ele perdeu a oportunidade de ser abençoado, ele perdeu a oportunidade de confiar em Deus, e que Deus iria abençoar a sua vida, iria fazer dele uma casa como a casa de Davi. No entanto, todo mundo se lembra de Davi hoje, mas e Jeroboão? Quem foi? Ele é lembrado na Bíblia, sim, eu vou falar depois como ele é lembrado. Mas o que aconteceu? Ele resolveu ele próprio ser como um sacerdote. Ele foi num desses altares, ele fez altares lá em Betel, ele fez altar lá em Dan, e colocou os bezerros de ouro lá. E ele pegou, ele um dia decidiu o seguinte: eu vou até o altar oferecer incenso. Ele não era sacerdote, eu vou até o altar oferecer incenso para Deus. E quando ele estava lá subindo no altar, Deus levantou um profeta, e o profeta veio lá e gritou contra o altar, e o profeta diz assim: altar, altar, assim diz o Senhor, eu vou levantar da casa de Davi um homem chamado Josias, e ele vai queimar nesse altar os sacerdotes que sacrificaram aqui, e ele vai queimar os ossos aqui nesse altar. E o sinal que o Senhor dá é que este altar vai se fender, e as cinzas que estão aí hoje vão ser derramadas sobre o chão. O rei estava lá para oferecer o incenso. Quando o rei ouviu esta palavra, o rei estendeu a mão, falou para os homens: prendam esse homem. E a Bíblia diz que quando o rei estendeu a mão dele ficou paralisada. Ele não conseguia trazer a sua mão de volta, ficou presa. E ele naquele instante ele falou com o homem de Deus: por favor, ore ao Senhor seu Deus, para que a minha mão restaure ao seu lugar. E aquele homem orou, e o rei conseguiu encolher a sua mão. E o rei falou para o profeta: vamos até a minha casa tomar um café, comer alguma coisa juntos. E o profeta falou para ele: olha, assim o Senhor falou para mim, que eu deveria vir até aqui falar esta palavra, e voltar por outro caminho, e não comer e não beber nada nesse lugar, é isso que eu vou fazer. E naquele instante, quando o rei falou: prendam este homem, o altar que estava ali, onde ele estava, se rachou ao meio, e as cinzas caíram no chão. A palavra do profeta foi: Deus vai levantar um homem chamado Josias, e ele vai queimar ossos sobre esse altar, e ele vai profanar esse altar. E na verdade esta palavra se cumpriu. Quase 300 anos depois nasceu um homem chamado Josias, que foi rei de Israel, e queimou os ossos dos sacerdotes naquele altar lá. Porque a palavra de Deus jamais falha, meu amado. A palavra do homem pode falhar, mas o que Deus falou não vai falhar nunca. Passaram algum tempo, o filho de Jeroboão ficou doente. Jeroboão, ele faz o seguinte, ele fala para sua esposa: vai até aquele... Sabe, eu me lembro daquele profeta. Às vezes tem coisas que ficam marcadas na nossa memória. Eu me lembro daquele profeta Aías. Sabe aquele profeta que me ungiu no campo? Aquele profeta que falou que eu iria ser o rei de Israel. Ele falou para a esposa dele: olha, se disfarça, para que ninguém saiba que você é a esposa de Jeroboão, e vai até a pequena cidade de Siló. Lá mora aquele profeta que falou que eu iria ser rei. Vai até ele e pergunta o que vai acontecer com a criança. E aquela mulher de Jeroboão, ela se disfarça, e ela vai à casa do profeta lá em Siló. Mas a Bíblia diz que antes que ela chegasse lá, o Senhor falou com o profeta e falou para ele: olha, vai vir até você a mulher de Jeroboão, ela está disfarçada, ela vem perguntar o que vai acontecer com o filho dela, e assim você vai falar para ela. Quando a mulher de Jeroboão chegou na casa do profeta, a Bíblia diz que o profeta já era muito velho, muito idoso, não conseguia enxergar mais, mas quando ela pisa, ele ouve o barulho de sapato ali, ele ouve o barulho de pés pisando na casa dele, e ele já fala: mulher de Salomão, de Jeroboão, por que você vem aqui disfarçada?
eu tenho duras palavras para falar para você, porque assim diz o Senhor Deus: diga ao seu marido Jeroboão, eu escolhi você, eu tirei você quando você não era nada e não era ninguém, e eu coloquei você sobre cabeça sobre Israel, mas você me desobedeceu, e você levou o meu povo a pecar contra mim. Assim diz o Senhor: toda a tua casa vai ser destruída, aqueles dos teus filhos que nascerem na cidade, os cães o comerão, aqueles que morrerem no campo, as aves dos céus comerão. E eu digo para você, que quando você, mulher de Jeroboão, pisar na cidade de volta, esta criança vai morrer, porque isto é o que Deus fala para você. Aquela mulher saiu dali, quando ela chegou na cidade, ela colocou o pé na cidade, a criança morreu. E depois que Jeroboão morreu, 2 anos depois, a Bíblia continua dizendo no capítulo 14 de Reis, quando ele morreu, o seu filho Nebate assumiu o trono no seu lugar, e reinou apenas 2 anos. 2 anos, Nadab, o seu filho, assumiu o trono, reinou 2 anos, mas um dos homens lá chamado Baasa, que era de outra tribo de Issacar, assassinou o filho de Jeroboão, e matou toda a descendência de Jeroboão, e não deixou nenhum dos filhos de Jeroboão ou parentes de Jeroboão vivos. E a Bíblia diz aqui, conforme a palavra do Senhor que havia falado por intermédio do profeta. Quase 300 anos depois, eu pus um texto aqui em 2 Reis, por favor coloquem aqui. Quase 300 anos depois, nasceu um homem chamado Josias, que foi o rei de Israel. Quase 300 anos depois, 260 anos depois, e a Bíblia diz assim: Josias também derrubou o altar que estava em Betel, e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar, e queimou o poste da deusa Aserá. Quando Josias olhou ao seu redor, ele viu sepulturas que estavam ali no monte. Ele mandou tirar delas os ossos, que eram os ossos dos sacerdotes que ofereceram sacrifício naquele altar. Ele mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que havia predito estas coisas quase 300 anos antes. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que conhece o passado, o futuro, o presente. Ele conhece os detalhes da sua vida, meu amado. Ele conhece todas as coisas. A única coisa que ele falou para Jeroboão foi: se você andar nos meus caminhos, se você fizer o que me agrada, se você andar de uma maneira correta e reta e íntegra, se você guardar os meus mandamentos e a minha palavra, eu vou abençoar a sua vida. E é a mesma coisa que Deus fala para mim e para você, meu amado. O problema é que nós fazemos escolhas erradas, porque nós temos medo, e às vezes, ao invés de nós confiarmos em Deus, nós escolhemos outras coisas em nossa vida, e perdemos a bênção, perdemos a oportunidade, e às vezes não tem como recuperar mais. Esse é o problema, porque a lição que eu tiro é a lição que eu tenho visto ao longo da minha vida cristã, desde que eu me converti com 15 anos de idade, quase 50 anos atrás. Eu vejo o que acontece. Eu vi gente que amava a Deus, mas que escolheu coisas erradas, escolheu viver de uma maneira errada, escolheu abandonar a sua família, seguir o seu outro caminho. Alguns deles abandonaram a Deus e estragaram a sua vida, e os anos passaram, 30 anos, e agora como é que eu vou recuperar aquilo que era para ter feito quando eu tinha 20 anos de idade e eu não fiz? Às vezes a gente perde as oportunidades na vida. Eu me lembro dele ainda adolescente, um mocinho que amava a Deus e servia ao Senhor, e os anos se passaram, ele se casou com uma menina que amava a Deus, e seguiu os caminhos do Senhor, e prega o que a Bíblia diz que ele deve pregar. Eu vejo ele hoje num ministério frutífero, grande, abençoado. Sabe por quê? Porque nós temos escolhas a fazer em nossa vida, meu amado, cada dia, e tem escolhas, e nós temos que entender que às vezes podemos estar diante
diante de uma circunstância que nós não sabemos o que fazer, mas nós temos a opção: eu vou continuar sendo fiel a Deus, eu vou continuar obedecendo a palavra ainda que eu não entenda, eu vou continuar mantendo meu coração puro e íntegro, ainda que ninguém mantenha, eu vou manter o meu coração, porque Deus olha para o nosso coração, meu amado. Deus vê você quando ninguém vê. Deus vê você no teu quarto quando você o busca. Deus vê você nos teus negócios, que às vezes você não aceita um suborno, porque você fala: não, olha, eu sou cristão, eu não faço isso daí. Mas olha, você vai perder dinheiro. Todos fazem. Não, mas eu não faço. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero andar com o meu coração de uma maneira correta. Olha, fale mal daquela pessoa lá. Aquela pessoa faz o mal para ela, ela fez o mal para você. Deus entende isso daí. Não, eu não quero fazer, eu não vivo pelo que os outros fazem. O que eu quero é agradar a Deus, Deus que vê a minha vida, Deus que conhece os meus caminhos. O que eu quero é agradar ao Senhor. Eu posso perder dinheiro, eu posso perder amigos, eu posso perder pessoas, mas eu vou fazer o que agrada a Deus. Meu amado, quando você decide, eu vou fazer o que agrada a Deus, Deus promete que Ele vai abençoar a tua vida, meu amado. Ele promete isso daí. Ele promete que o anjo dele iria guardar a nossa vida. Davi, ele falou assim: olha, hoje eu sou velho. Quando Davi estava velho, hoje eu sou velho, mas eu já fui jovem, mas eu nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi, nunca vi. Se você obedecer a Deus, Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai cuidar da tua vida na velhice você vai dar frutos, Deus vai guardar a tua vida, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai suprir cada necessidade. Às vezes tem alguns momentos de teste na nossa vida que nós não vamos ter, às vezes vai haver alguns momentos na sua vida que você não vai ter o suficiente, e você vai chegar na sua casa e a geladeira pode estar vazia, mas você não vai blasfemar contra Deus, ou reclamar, ou falar: que droga, eu estar servindo a Deus e só tem água na geladeira. Não, você vai falar: Senhor, olha, com água ou sem água, com comida ou sem comida, eu amo ao Senhor e vou servir ao Senhor e vou ser fiel ao Senhor. E quando a gente escolhe ser fiel ao Senhor e somos fiéis no pouco, Deus promete nos colocar sobre o muito um dia, meu amado. O problema é quando nós passamos alguma luta em nossa vida, nós logo nos voltamos contra Deus, nós logo tentamos achar uma saída, nós tentamos dar um jeito nas coisas. Bom, a idade está passando e eu não me casei com ninguém, então você vai lá e casa com a pessoa errada porque você quer casar, e faz da sua vida uma vida de lágrimas e de sofrimento, e depois vem falar para o pastor orar para você, mas às vezes você fez uma escolha errada. Sim, há escolhas na nossa vida que tem como nós mudarmos e falarmos: olha, a minha vida está toda enrolada, eu estou no fundo do poço, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ser fiel a Deus nas mínimas coisas da minha vida, nas mínimas coisas da minha vida. E eu sei que se eu for fiel a Deus, Deus vai me abençoar, porque a promessa da Bíblia, não interessa o que você sente, não interessa o que vem na tua cabeça. É o que eu falei, eu sou pastor o tempo suficiente para ver isso daí na vida de tantas pessoas. Deus, eu posso dizer para você o seguinte, meu querido: eu sou abençoado. Deus me abençoou a minha vida inteira. Deus me abençoou, Deus abre portas que eu não merecia estar, Deus coloca pessoas no meu caminho que eu não quem era eu para poder conhecê-las, Deus me dá oportunidades, Deus me abençoa, Deus me colocou por pastor de um povo maravilhoso que são vocês. Eu estava falando com a minha esposa essa semana, e ela concordou com isso, porque é a verdade. Querido, tinha uma fila, eu era o último da fila. Eu me lembro quando nós éramos jovens, tinha alguns moços lá maravilhosos que pregavam, tinham unção, moços de Deus. Eu era apenas um caipira. Ninguém nem me notava. Minha esposa casou comigo por misericórdia de Deus. É verdade. Não, é o fato, não estou querendo me depreciar, falar: não, sou humilde, irmãos. Não, era o fato. Era caipira do interior, que vim para cá falando porta, diante de Deus bacana de São Paulo, de uma igreja que era uma igreja de gente, classe social melhor,
que foi estudar lá. E a gente estava conversando esta semana sobre algumas pessoas. Puxa, onde está fulano? Onde está o outro? Gente que era uma bênção, mas que todas as pessoas têm uma escolha na sua vida. E você pode ser o último da fila, meu amado, mas você fala, não, eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração, eu vou amar a Deus, eu vou orar, se eu tiver que tomar decisões da minha vida, eu vou buscar ao Senhor, eu não vou casar-me com qualquer pessoa, não, eu vou esperar Deus me dar a pessoa certa. Se você tomar a decisão certa, Deus promete que vai abençoar você, meu amado. Essa é a oportunidade que Jeroboão perdeu. Ele poderia ter o nome dele gravado na história. No entanto, quando você lê a Bíblia sobre Jeroboão, se você ler o livro de Reis e Crônicas, você vai encontrar essa frase várias vezes. Onri, o rei de Israel, pai de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Jeú fez o que era bom, mas nem todas as coisas na sua vida, o rei Jeú fez o que era bom. Em muitas coisas, ele seguiu o caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão II, que foi um rei muito tempo depois, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. É esse o legado que ele deixou, é essa a história. Quando você lê sobre o rei Davi, você vai ler lá os reis que foram bons, e Deus fala, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o meu servo Davi. É o legado que nós deixamos. Se você obedecer a Deus, Deus vai abençoar os teus caminhos. Você não precisa no teu trabalho puxar o tapete de alguém, você não precisa fazer o que é errado, você não precisa aceitar subornos, você não precisa mentir para os outros, para ter um lugar. Você vai ser tentado talvez a mentir, para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas Deus está olhando para a tua vida, para a tua fidelidade. Se você fizer o que é certo, pode ser que você não vai prosperar tanto, mas Deus vai te abençoar, meu amado. E o amanhã Deus promete que vai dar muito mais do que o diabo pode dar a você hoje, meu querido. Então faça o que é certo. Segunda lição que eu vejo, que o medo às vezes faz a gente fazer coisas que não deveríamos fazer. Faz com que eu desconfie de Deus. Falei no culto da manhã que Deus me chamou para ser pastor. Eu tinha 15 anos de idade. Quando eu vim para São Paulo, e Deus falou que eu iria ser pastor em São Paulo. Deus falou no meu coração, não ouvi voz, não apareceu anjo, nada disso, mas eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Eu estava orando lá no quarto da minha casa, minha família não era crente, eu tinha 15 anos de idade, eu havia acabado de entregar a minha vida a Cristo, e Deus falou que eu iria ser pastor em São Paulo. Então eu pegava a minha monareta, a velharada sabe o que é monareta? Os jovens, monareta é uma bicicleta. Eu pegava a minha monareta e ia até ali, andava uns 45 minutos de monareta, encostava na rodovia Washington Luiz, sentava ali na grama e ficava vendo os ônibus passar com a placa São Paulo, e ali eu orava e sonhava, Senhor, um dia o Senhor falou que eu vou ser pastor naquela cidade. Queridos, quando eu vim para cá eu tinha medo de São Paulo. A gente vinha para cá, eu vinha com os meus pais, meu irmão mais velho morava em São Caetano, meu irmão mais velho fez 77 anos agora. Ele morava em São Caetano, mora até hoje lá. E nós vínhamos de Rio Claro, pegávamos o trem 3h30 da manhã e vínhamos para São Paulo, meu pai, minha mãe, eu, minhas duas irmãs. E a gente descia na Estação da Luz para pegar o subúrbio, nem sei se fala mais isso hoje, pegava o subúrbio na Estação da Luz até São Caetano, e aquela Estação da Luz abarrotada de gente que não dava para andar, e a gente agarrava, parecia uma fila, né? Meu pai dava a mão para minha mãe, que dava a mão para mim, que dava a mão para outra irmã, dava a mão para outra irmã, aquele bando de caipira. Ali apertado na estação, para ninguém se... Agarra na mão da irmã, agarra na mão da mãe aí. A gente agarrava na mão do outro e passava rápido, tentando no meio das pessoas para pegar o subúrbio, para ir para São Caetano do Sul, para pegar um ônibus para a casa do meu irmão. Quando eu vim para cá, eu falei para vocês, eu passava na avenida, a escola bíblica, eu vim dormir nos primeiros dias na casa do meu irmão em São Caetano, tinha que pegar o ônibus no Parque Dom Pedro.
Saía da escola aqui na Santa Cecília, ali perto da Praça Marechal Deodoro, e ia a pé, saía da escola 10 horas da noite, cruzava a Avenida São João inteirinha até o Parque Dom Pedro para pegar um ônibus, para ir dormir na casa do meu irmão, para levantar às 5 horas, 5h30 da manhã, para trabalhar na Brigadeiro Luiz Antônio. 1978, começo de 78, muito tempo atrás. Deus me deu uma esposa maravilhosa, fizemos 41 anos de casados. Nos conhecemos em 6 meses, eu não estava caçando menina na igreja, não. Não falei, não, deixa eu ver com quem que eu vou me casar. Não, eu estava só orando, Senhor, se o Senhor quiser que eu fique solteiro, eu fico solteiro, se o Senhor quiser que eu case, eu case. E conheci a minha esposa, namoramos e casamos em 6 meses e 4 dias, há 41 anos atrás. Eu era pastor já, ganhava um saláriozinho assim, ó, um salário mínimo. Mas a irmandade da igreja, eu pregava quarta-feira à tarde, a tarde da bênção. As irmãs da igreja, tinha uma irmã lá que toda semana ela trazia uma panela de presente. Ela trazia uma panelinha pequenininha, depois uma frigideira, depois uma panelinha maior, depois uma outra maior. E assim Deus foi montando a nossa casa. E nós sempre fomos felizes da vida, meu querido. Sempre fomos felizes. Nunca pensamos, está faltando alguma coisa. Eu contei para vocês, eu fui pastor no Sul, nós fomos para lá, teve dia lá que não tinha o que comer. Minha esposa fez lá um leite com leite condensado lá, não foi? Você bateu leite condensado, não sei se você lembra, não? Bateu leite condensado lá, que a gente estava sem comer, eu ia pregar num lugar, e eu tomei aquele leite condensado, olha, me deu um monte de sacanagem. Passei mal. Fui pregar, estava verde. Lembra, né? Na casa do Uno, ele corria de ciclista, era ciclista, corria no Brasil inteiro. Fui fazer culto na casa dela, lembrou o nome dele, Hugo. Uno. Convidamos um casal para ir jantar em casa. E o rapaz aceitou. A gente é no Brasil, vai em casa um dia jantar, almoçar lá. E passou uma semana, bateram na porta. E não tinha nenhum arroz, não tinha macarrão, nada para fazer para eles. Viemos almoçar aqui. Querido, na verdade, não tem nada aqui, né? Nós chegamos há pouco tempo aqui na cidade, eu sou pastor há pouco tempo, ainda não recebi nem salário. E ele levou a gente para almoçar na casa dele. Almoçamos na casa dele, convidando para almoçar em casa, fomos na casa dele almoçar. Queridos, sempre fomos felizes, sempre fomos felizes. Que se nós colocarmos ao Senhor em primeiro lugar e obedecermos a Deus, a bênção vai correr atrás das nossas vidas, aqui na China, no Camboja, no outro bairro, do outro lado da cidade. A pastora Renata até comentou comigo, pastor, olha, tem alguns lugares, se não for esse lugar, tem lugar lá no Parque Novo Mundo, lá não sei aonde. Olha, eu sei que onde nós formos, não é por meus méritos, não, é por Deus. Eu sei que se a gente for sair daqui um dia e for mudar lá para o Jabaquara, olha, nós achamos lugar lá no Jabaquara, ninguém vai poder ir, tem outras igrejas aqui perto que vocês vão poder servir a Deus, e se eu for lá para o Jabaquara, Deus vai abençoar-nos, e vai abrir portas, e vai salvar vidas, e vai trazer pessoas. Eu tenho meu coração em tanta paz, meu amado, porque a minha vida não depende de salário, a minha vida depende de Deus e do Senhor, e eu sei que a bênção está sobre mim, a bênção está sobre você, se você colocar a Deus em primeiro lugar, colocar o Senhor como dono do teu negócio, do teu trabalho, a bênção vai estar ali, e Deus vai prosperar você, onde você estiver, na cidade, no campo, aqui, lá, não depende do lugar, depende da bênção de Deus sobre a tua vida, e esse que é o mais importante que eu e você precisamos ter, amém, meu amado?